Vem aí o ResultaCast e convidados. A ideia ao criar esse quadro é justamente criar um canal de comunicação entre as pessoas físicas, você aí do outro lado, muitas vezes com as gestoras ou até mesmo com outras pessoas aí que possam ser úteis através desse quadro. Então a grande sacada aqui vai ser criar vídeos normais de 10 a 20 minutos, mas principalmente agora no início trazendo as gestoras de ETFs. Como eu já falei para vocês algumas vezes, eu consegui alguns contatos um pouco mais fáceis e eu vou começar a trazer essas gestoras para responderem perguntas mais específicas sobre elas, sobre os produtos, sobre o mercado, sobre o funcionamento das coisas, principalmente que vocês têm dúvidas. Vou explicar um pouquinho agora como é que vai funcionar essa dinâmica e eu peço a você, por gentileza, que comente aqui a sua dúvida e aquilo que você quer ver de tais gestoras ou então sobre tais ETFs específicos ou produtos, porque a gente vai fazer a pergunta diretamente para elas, tá certo? Então nessa primeira rodada eu quero trazer aqui, não tudo de uma vez, tá? Ao longo dos próximos dias e semanas, várias gestoras que eu já consegui um contato e já deram uma prévia que topam fazer, tá? Então, por exemplo, eu quero trazer aqui a Investo, que eles vão poder falar mais sobre um portfólio global, talvez sobre renda fixa, ou então sobre aquilo que você perguntar para eles, sobre produtos, coisas futuras, mercado. Trazer aqui também a Buena Vista, eles podem falar muito mais sobre os ETFs que pagam dividendos sintéticos, sobre alguns alternativos que eles também têm, propostas bem diferentes, gerais. Trazer a Global X para falar muito mais sobre BDRs, que é um tema que a gente não comenta muito no canal, precisa até talvez um pouquinho de mais visibilidade, alguns riscos maiores, funcionamento desse mercado, dúvidas em relação à liquidez, que muitas vezes os BDRs aqui do Brasil às vezes não tem tanto. Trazer a Hashdex para falar sobre cripto, mercado um pouquinho mais alternativo, é a proposta deles, os ETFs de agora, como é que eles funcionam em termos muitas vezes de custodiar esses ativos, o que vem por aí na opinião deles ainda. Trazer também aqui o pessoal do Itaú, focado, claro, nos ETFs, eles têm uma prateleira gigante de produtos, né? Falo bastante aqui do pessoal do Itaú também. Eles podem falar sobre os híbridos ETFs aí com uma proposta bem diferente, ou também sobre aqueles redeados, né? A gente chama a proteção cambial, que eles têm várias propostas desse tipo, eles explicarem um pouco melhor por que eles optam por lançar produtos assim, detalhes de como é que funcionam também, e ainda trazer aqui o pessoal da Nuasset para falar sobre Smart Beta e propostas também um pouquinho diferentes aí do convencional, daquilo que eles estão lançando e, enfim, né, se organizando. Então essas são as gestoras aí que eu já consegui contato, já deram praticamente um ok certo aí que topam fazer. De novo, pessoal, um vídeo rápido, direto ao ponto. Vocês sabem que eu sempre respeito muito o seu tempo que está aqui no canal. Inclusive, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pela sua inscrição. Mas a ideia é fazer as perguntas para esses players sobre os produtos deles, sobre o mercado, e a gente cria um ecossistema de perguntas e respostas da pessoa física para esses institucionais, né? Sempre importante reforçar, eu, Anthony, e a Resulta Capital, a gente não tem nenhuma ligação com essas empresas diretamente, por isso que é tão fácil para mim fazer essa intermediação, tá? Porque eu sou independente, eu consigo conversar com todo mundo. E ainda por fim, tem que avaliar ainda, tá? Mas dá para trazer também o próprio pessoal da UBS ou até mesmo da B3, tá? Em relação aí a produtos gerais de ETFs, ou também sobre o market maker, né? Aquele participante que garante a liquidez para os ETFs e para os BDRs. Esse aqui é um assunto um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais complexo. Eu vou medir a febre para ver se ele realmente se encaixa, tá? Mas a grande sacada que eu quero pedir para você é justamente deixar um comentário, uma dúvida em relação àquilo que você acha dessa ideia, claro. Eu faço isso pensando em vocês, tá? Mas basicamente, se você puder deixar a sua dúvida, a sua sugestão, faz assim, ó, nesse padrão, tá? Ó, gestora, pergunta. Cara, isso aqui é muito importante você deixar nos comentários, porque eu vou filtrar dessa forma e aí eu vou amarrar nos roteiros da forma que a gente tenta responder as perguntas de vocês, tá? Se ninguém fizer pergunta nenhuma, beleza, eu tenho as minhas que eu também quero perguntar para eles. Inclusive eu quero perguntar em vídeo, né? Mais legal assim. Mas a ideia é que vocês também possam fazer perguntas. Então vamos dar um exemplo aqui. Tá, você vai perguntar para Investo. Pode pedir, por exemplo, poderiam lançar o ETF XPTO11, né, exemplo. Ou sei lá, para Buena Vista, você pode digitar BV, né, ou Buena Vista no comprido. Riscos gerais dos dividendos sintéticos. Estou dando exemplos, tá? Ó, para Itaú, outros ETFs híbridos, como funciona, assim por diante. Ou em último caso, você pode deixar um geral, né? Pô, geral. Como funciona o ETF in kind versus in cash, né? Ou então, como funciona criação de cotas ou destruição de cotas? Ou então, como o market maker garante liquidez?
Essas são coisas que eu sei que vocês já perguntaram muitas vezes aqui no canal, que eu já anotei, que eu acho importante a gente trazer, mas eu quero que você, por favor, né, de novo, comenta de novo para mim aqui embaixo, que é importante a gente amarrar essas ideias, e eu não vou ficar fazendo as mesmas perguntas para todo mundo, né? Eu vou organizar as perguntas de uma forma um pouco mais organizada para ficar um negócio bom de assistir também, né? E aí também vou fazer alguns bate-bola, um negócio mais direto ali com cada um deles. De novo, vídeos super rápidos, direto ao ponto, de 10 a 20 minutos. Essa é a minha ideia, não é um podcast de 2 horas e meia, mas é uma forma de você poder perguntar para a gestora específica sobre os produtos dela, sobre coisas futuras que talvez estão vindo, visão delas de alguns pontos específicos, ou então o mercado geral de ETFs, tá? Esse é o grande ponto. E claro que a gente vai tentar dar um foco maior no estilo de cada gestora, para elas falarem daquilo que elas entendem mais, né? Ninguém vai ficar falando sobre ações brasileiras com a Hashdex, por exemplo. Não faz sentido, tá? Mas dessa forma a gente consegue, então, criar esse canal de comunicação que eu acho que vai ser uma experiência bem legal, tanto para vocês, quanto para mim, quanto para as próprias gestoras, tá? Acho que esse também é o espaço de vocês abrirem aí para elogios ou para críticas em relação a elas, aos produtos. De novo, sugestões. E dessa forma a gente vai fomentando cada vez mais esse mercado e também deixando muito claro para as próprias gestoras aquilo que a pessoa física, você que é cliente deles muitas vezes, ou também pode ser meu cliente, se quiser conhecer um pouco mais das nossas soluções, tem links aqui na descrição, o capital certo para você aprender a analisar e investir através de ETFs, nossas análises recorrentes com as carteiras recomendadas, mas é uma forma de você expor aquilo que acha para esses players específicos. Muitas vezes essas gestoras, elas são vistas como figuras distantes, né, no Olimpo praticamente, e para a pessoa física, pô, ela só vê um site, ela só vê uma empresa gigante longe, e muitas vezes não é fácil conversar com eles. É claro que vários deles têm contatos gerais de comunicação para clientes, atendem, não tem problema nenhum, tirar dúvidas, mas muitas vezes é mais fácil quando alguém faz essa intermediação. Aqui, no caso, eu estou me dispondo a fazer isso. Eu acho que vai ser muito benéfico para você, pessoa física, e também para as próprias gestoras, tá? Como eu falei, eu estava em São Paulo essa semana, eu sou de Santa Catarina, e para mim foi uma oportunidade justamente de falar com esse pessoal, de conhecer eles, de conversar com eles, e muitas vezes contribuir com esse ecossistema, ajudando vocês, eles, e criando esse diálogo muito maior entre essas todas partes. Então, novamente, comenta para mim, mais ou menos naquele padrão, o nome da gestora, a sua pergunta, sugestão, dúvida geral do mercado, não tem problema. Se tem alguma gestora que eu não trouxe aqui, mas você gostaria muito de ver, escreve também para mim, que eu posso ver se eu consigo um contato um pouco mais quente. A ideia é fazer isso ao longo das semanas, não é tudo no mesmo dia, né? Vai ser muito difícil, mas aos poucos, assim, criar esses canais de comunicações e fomentar um pouquinho mais esse assunto. E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre essa minha viagem recente para São Paulo, que eu estava lá na ETF Week, lá na Arena da Bolsa, lá na B3 mesmo, do ladinho lá, vou te recomendar esse vídeo aqui que eu conto um pouco mais sobre os bastidores daquele evento, um pouco mais sobre o bastidor do mercado de ETFs aqui do Brasil, com as gestoras, com outros profissionais. Tenho certeza que você vai curtir muito, saber um pouco mais do lado institucional da coisa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, comenta para mim aqui embaixo e lembre-se que investir certo resulta capital.